Olá, você tem conhecimento do que é um contrato de namoro? Sim, é viável no direito de família você confeccionar um contrato de namoro. Mas, doutora Alexandra, para quê? Qual o objetivo de eu confeccionar um contrato de namoro se o namoro não gera nenhum tipo de obrigação dentro da esfera jurídica? Justamente aí é que se concentra a importância. Por quê? Se você não tiver a intenção de constituir família, de viver em união estável com determinada pessoa, pelo menos não naquele momento, é importante que você formule um contrato de namoro para que você gere um ambiente probatório favorável às suas intenções e à intenção do outro que firmou com você aquele contrato. Por que isso? Qual a necessidade? Se não é uma união estável, por que eu preciso formular um contrato? É importante formular um contrato porque existe uma linha muito tênue hoje em dia entre namoro e união estável. Inclusive o STJ inovou em uma jurisprudência recente, pode-se dizer, em dar uma nova nomenclatura a determinados tipos de namoro, qual seja, namoro qualificado. Quando foi que o STJ se manifestou em relação ao namoro qualificado e quais as consequências disso? Ele se manifestou em um caso onde o casal morava no Brasil, a namorada, fim de semana, dormia na casa do namorado e outros fins de semana o namorado dormia na casa da namorada e tinham uma relação de namoro como na atualidade nós vivenciamos e presenciamos de vários casais. O que ocorreu de especial com esse casal? Os dois resolveram estudar, prestaram um concurso e foram admitidos para realizar um mestrado no exterior. Em razão dos dois terem ido para a mesma cidade, o que resolveram? Nós vamos noivar e após o noivado nós iremos dividir um apartamento no exterior enquanto estivermos fazendo mestrado. Após o retorno para o Brasil, definiremos a nossa situação, se iremos casar ou não. Ótimo, realizaram o mestrado, passaram 2 anos, defenderam a tese, foram aprovados e voltaram ao Brasil. Quando voltaram ao Brasil, um dos dois resolveu que não tinha mais interesse em continuar a relação. Aí começou o problema. Por quê? Porque como eles resolveram por uma questão financeira, de economia, financeira, dividir um imóvel no exterior, a parte que não se conformou com o rompimento da relação ajuizou uma demanda alegando que, na verdade, aquela relação não era uma relação de namoro, e sim era uma união estável. E como era uma união estável e não existia um contrato regulando o regime de bens daquela união, ela ou ele teria direito ao patrimônio adquirido na constância da união. Então vejam só o problema que foi gerado para a pessoa que estava do outro lado demonstrar que na verdade aquilo não era uma união estável, e sim um namoro onde eles resolveram morar juntos temporariamente em razão de uma economia para as partes. O STJ, quando analisou o caso, chamou esse namoro de namoro qualificado. Agora, até que se chegasse a essa nomenclatura, esse casal passou pela primeira e pela segunda instância, tendo que demonstrar
essa situação, um querendo provar que era um simples namoro e o outro querendo provar que era uma união estável. Como seria possível ter sido solucionado esse problema de uma forma mais fácil? Nesse caso, apesar do STJ ter considerado como namoro qualificado, ter realmente, com base nas provas dos autos, chegado à conclusão de que ali não existia uma união estável e, em razão disso, não existia direito para a parte que estava requerendo o reconhecimento da união estável, essa pessoa que efetivamente estava sendo acionada correu um grave risco, porque se as provas que ele tinha não fossem suficientes ou fossem interpretadas pelo Poder Judiciário de uma forma diversa, poderia ter sido caracterizada a união estável e ele teria tido que conceder à outra parte metade do patrimônio que foi adquirido na constância da união, tendo em vista que quando não há regulação do tipo de regime, o regime que vale para a união estável é o da comunhão parcial de bens. Então, o que ocorre? O contrato de namoro, ele é um instrumento muito, como é que eu posso dizer, discutido no Poder Judiciário quanto à sua validade. Por quê? Porque, na verdade, você pode firmar um contrato de namoro hoje, efetivamente, aquela relação ser de namoro, a vida seguir, você mudar essa situação. Na prática, de fato, virar uma união estável. Como eu disse no início do vídeo, é uma linha muito tênue entre namoro e união estável. E a relação pode evoluir e você não mudar o contrato, não mudar de contrato de namoro para uma escritura pública de união estável por interesses escusos ou simplesmente porque esqueceu que existia aquele contrato de namoro, não deu a devida importância a ele e aquele contrato continua valendo. No entanto, é importante colocar aqui para vocês que se de fato existiu uma evolução na relação, aquele contrato de namoro vai perder o seu valor. Ora, doutora Alexandra, mas se esse contrato de namoro vai perder o valor, pra que eu vou fazer esse contrato de namoro? Se existe uma linha muito tênue, se mesmo existindo o contrato de namoro que vale é a relação de fato que está ocorrendo, é importante sim. Observe, você já ingressa com a ação com um indício forte, com uma prova consistente de que quando da assinatura daquele contrato, a vontade das partes era apenas um namoro. A outra parte não vai poder dizer que desde aquele momento já existia uma união estável. Por quê? Porque ela assinou o contrato de namoro. Na verdade, essa outra parte vai ter que provar que houve uma evolução da relação. Então, você já inicia com um indício de prova extremamente favorável para você. E outra coisa, outro dado muito importante, neste contrato de namoro, é importante que além das cláusulas, pertinentes ao próprio contrato, fique já determinado que caso exista uma evolução da relação e esta venha a se transformar em união estável, o regime de bens que vai vigorar naquela relação é o que você e seu parceiro desejam. Porque é sabido que para a união estável, assim como para o casamento, é possível você estipular o regime de bens que melhor se adequar aos anseios do casal. Então, nesse contrato de namoro, mesmo que após algum tempo a relação venha a ser modificada e evolua para uma união estável, o que é plenamente possível de acontecer, você já vai ter a segurança de que já resta
estabelecido e determinado o regime de bens que você deseja para a sua vida conjugal. Fica a dica, forte abraço e até a próxima. Curta o meu canal do YouTube, se inscreva, você vai receber muitos alertas de vídeos interessantes. Forte abraço.